Zé, boa tarde. Boa tarde. Mais uma decisão, né, Zé? Agora, diante da Chapecoense, diante do torcedor alvinegro, são duas partidas dentro de casa aí para tentar melhorar a classificação. Ah, sem dúvida. Até aproveito, né, a oportunidade e pedir, se bem que eu sei que não é necessário nem preciso, a presença do nosso torcedor, né, no jogo de amanhã para que eles venham nos prestigiar, assim como sempre tem feito, que é um jogo muito importante, onde a gente tem um adversário muito difícil pela frente, mas que a gente ainda almeja uma condição melhor dentro da tabela de classificação, a gente ainda almeja o primeiro lugar, né, ainda a gente nós temos duas rodadas ainda para completar, sendo que essas duas sobre nossos domínios, né? Então a gente deixa aqui o convite para que o nosso torcedor possa comparecer em grande número, para que a gente possa, junto com eles, buscar um grande resultado, que é a vitória. Pois é, o futebol é muito momento e o próprio torcedor vai do céu ao inferno muito rapidamente, né? Então, o que dizer para esse torcedor que às vezes ficou meio em dúvida depois dessa primeira derrota contra o Joinville, o desempenho que não foi tão legal contra o Ercílio Luz, sobre aquilo que o Figueira pode fazer nas decisões na reta final? Cara, eu acho que a gente, se eu não me engano, são 17 jogos na temporada, onde a gente teve somente duas derrotas, uma na Copa do Brasil e uma no estadual, né? E a maneira que a gente perdeu no estadual foi a maneira que todos viram, que foi diante do Juventude, jogar com um jogador a menos praticamente o jogo todo, e a gente conseguiu fazer um grande trabalho naquele dia. Infelizmente tem dia que as coisas não acontecem da maneira que a gente quer. A gente queria vencer o jogo, queria estar um pouco mais tranquilo na tabela, mas infelizmente não foi possível. A gente jogou contra um adversário também que tem que ressaltar isso, um adversário que luta diretamente contra o rebaixamento, né? Então um adversário que, a partir do momento que a gente fez o gol, não tinha mais nada a perder, né? Eu não vou ficar aqui arrumando desculpa que foi por conta do gramado, foi por conta de qualquer coisa. Eu acho que a gente não teve num dia bem. Eu acho que tirando o Denis, que manteve a sua regularidade de sempre, eu acho que eu, principalmente, fui abaixo daquilo que eu sei que eu posso jogar. Então acho que desculpas a gente não tem necessidade de arrumá-las no momento, né? Acho que a gente jogou mal, né? A gente já conversou com o Emerson já mostrou pra gente. Cabe a gente absorver da melhor maneira possível e não ter tempo para lamentação, que amanhã já é um jogo muito importante. Zé, acho que se achar para o momento de avaliar todos esses problemas que aconteceram nos últimos jogos de competição também? Não, acho que não foi os dois últimos jogos, né? Quer dizer, Ah, nesses três últimos jogos do. sim. Os três últimos que você fala, Metropolitano, jogo em casa contra o Joinville e um fora. Então acredito que o jogo fora contra o Metropolitano a gente foi bem, tanto que a gente venceu o jogo. Eu acho que a gente foi muito bem devido às condições contra o Joinville e a gente realmente não fez uma boa partida contra o Ercílio Luz. Então acho que não é bem assim. Eu acho que as coisas têm que ser colocadas da maneira que deve ser. Acho que dos últimos três jogos, dois a gente jogou bem, venceu um, perdeu um, e a gente não jogou bem contra o Ercílio. Então acho que uma vitória contra a Chapecoense nos recoloca de novo na condição de brigar até a última rodada pela primeira colocação. Como eu disse, é um jogo difícil, trata-se de um clássico, duas equipes que já editaram final de campeonato. Então a gente espera fazer uma grande apresentação, um grande jogo, para que a gente possa buscar a vitória. Pois é, a gente tem falado reiteradas vezes esse ano sobre a questão do Figueirense ter um elenco muito jovem. Vai enfrentar uma equipe que é experiência, uma equipe que está motivada, porque tem um novo treinador, é o caso da Chapecoense, né, nessa partida. E tem alguns desfalques do Figueirense também. A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas eu queria falar sobre a importância de você como um atleta mais experiência e como, principalmente como capitão da equipe, né? Está passando isso para os atletas mais jovens sobre a importância desses jogos e trazer, quem sabe, uma decisão para dentro de casa. É fundamental, né? Eu acho que não é nem necessário eu alertá-los ou qualquer outro jogador alertar a importância do jogo, né? O campeonato proporciona isso. A gente sabe que se a gente terminar em primeiro lugar, a gente tem a vantagem de jogar em casa e passando para uma possível final, a gente joga a final em casa também. Então, a vantagem é muito grande, pensando por esse lado de você poder decidir um campeonato jogando em casa. A gente que decidiu o campeonato ano passado jogando fora de casa, a gente conseguiu o título e tudo, mas a gente sabe que é muito mais difícil, né? A gente sabe que jogar diante do seu torcedor, com maior número de torcida, acaba ajudando muito, né? Então a gente espera conquistar isso. Infelizmente não depende só da gente, né? Porque se o Avaí fizer o resultado dele, vencer os jogos dele e a gente vencer os nossos, também a gente não conseguiria atingir essa meta. Mas eu acho que muita coisa pode acontecer ainda nesses dois jogos. Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente vencer o nosso jogo. Como eu disse, vai ser difícil, não é um jogo qualquer.
mas temos totais condições de vencer o jogo e ainda continuar buscando a possibilidade de terminar na primeira colocação. O Renato está fora por suspensão, o alemão provavelmente não joga por conta da panturrilha. Retorna o Pereira, já mais consolidado no profissional, e ao lado o garoto Wesley. O que você pode fazer aí para trabalhar com essa dupla de jovens? O que você tem a dizer sobre eles? O Pereira já tá bem mais tempo no profissional, né? Um jogador que já se firmou no profissional, né? E o Wesley é um grande jogador, né? Nas oportunidades que teve, figurou até em seleção da rodada, né? No jogo que ele jogou diante do Brusque, que a gente sempre acompanha e tem visto. Então acho que o Figueirense está muito bem servido, cara. Se for o Wesley que for jogar ou qualquer outro jogador que for jogar naquela função, naquela posição, a gente ainda não sabe como que está a situação do alemão, né? O zagueiro. Então a gente torce para que não seja nada grave, porque é um jogador extremamente importante, um jogador experiente, que sempre que joga nos ajuda muito. E a gente espera que amanhã a gente tenha foco total, força total para buscar o resultado. Zé, depois esse jogo que você falou, principalmente porque esse time não foi bem, Sim. a meta ainda é chegar na primeira colocação. Então, quando se vier, beleza, não, mas tem que ser essa coisa de poxa, decidir em casa, porque é o campeonato catarinense, é difícil jogar fora. Sim. Eu acho que, como eu disse, né? A gente teve essa experiência de o ano passado jogar a final fora de casa, né? A gente sabe que é bem mais complicado. É lógico que ali dentro são 11 contra 11, mas a gente sabe que jogando dentro de casa, né, a força que a gente tem mostrado aqui dentro do Scarpelli, a gente tem uma certa vantagem de jogar em casa. E a gente vai buscar isso a todo momento, já que isso é uma possibilidade real. Se fosse uma possibilidade que não existisse, não teria mais como fazer nada, porque a gente já está classificado, a gente não perde mais de maneira alguma a terceira colocação. A nossa única disputa é para chegar em primeiro ou segundo. Então a gente vai buscar a primeira colocação, até mesmo porque a possibilidade ela existe e a gente vai em busca dela até o fim. Zé, clássico é contra o Havaí, né? Mas esse é um adversário que é especial para ti também? Especial principalmente pelos jogos que a gente que nós já jogamos contra, né? O principal, a decisão do título do ano passado, né? Onde a gente teve uma felicidade muito grande e saímos de lá comemorando a conquista estadual, mas aquilo ficou para trás, valeu, ficou na história, mas agora o momento é outro, né? É outra equipe, né? Outra equipe que eu digo, outros jogadores. A gente também teve uma reformulação muito grande do time que a gente tinha e a gente tem um time muito competitivo e muito forte. Então a gente espera fazer um grande jogo amanhã e, como eu disse, né? Não é a primeira nem a segunda vez. Terminar ainda brigando com grandes chances de na última rodada buscar essa primeira colocação. E o que é que tu vê no atual time da Chapecoense, que deve ter alguma motivação com essa coisa da troca do técnico que chegou no Infra? A equipe da Chapecoense é uma equipe forte, né, cara? Uma equipe que já há alguns anos se mantém e joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Sempre estão se reforçando, né? Agora chegou algum e treinador novo também, a motivação aumenta. Então a gente sabe que vai encontrar muita dificuldade, mas a gente aqui está trabalhando forte para que o resultado a gente consiga amanhã. Valeu? Valeu.